Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 34 do livro Esse Cristão Incrível, de Tozer. O capítulo 34 ele tem por título Características do Homem Espiritual. Tozer inicia esse capítulo assim: o conceito de espiritualidade varia entre os diversos grupos cristãos. Em alguns círculos, a pessoa de boa prosa e que fala continuamente de religião é considerada muito espiritual. Outros aceitam a exuberância ruidosa como sinal de espiritualidade. E em algumas igrejas, o homem que ora primeiro, mais comprido e mais alto, obtém a reputação de ser o homem mais espiritual da Assembleia. Ora, um testemunho vigoroso, orações frequentes e altos louvores podem ser inteiramente coerentes com a espiritualidade, mas é importante compreender que essas coisas não a constituem em si mesmas, nem provam que ela está presente. Então, Tozer está dizendo que a característica do homem espiritual não é algo que nós podemos muitas vezes perceber na prática da pessoa. Nem sempre, quando ela se sobressai no meio da Assembleia, a Assembleia aqui que ele quis dizer é o ajuntamento dos crentes. Então, nem sempre essa pessoa que se sobressai por uma oração mais eloquente, uma postura mais bonita, né, é que é espiritual. Isso pode sim ser, como ele falou, mas isso não quer dizer que seja. E ele continua: a verdadeira espiritualidade manifesta-se em certos desejos dominantes, desejos sempre presentes e profundamente arraigados, suficientemente poderosos para motivar e controlar a vida. Então ele diz que a verdadeira espiritualidade ela se manifesta nos desejos dominantes que a pessoa tem dentro dela, que fazem com que ela tenha mais intimidade com Deus e desenvolva um relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, a postura que nós conseguimos ver pode sim demonstrar uma espiritualidade da pessoa, mas não necessariamente a pessoa que tem essa postura, que a gente considera ideal, é espiritual. Aí ele vai e ele enumera aqui alguns desses desejos dominantes, como ele diz, que demonstram a espiritualidade da pessoa. Mas antes nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a gente pensa na característica do homem espiritual, a primeira coisa que nos vem e deve vir à nossa mente é que o homem espiritual, ele possui o Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus é que ele discerne as coisas espirituais. Então é muito necessário que nós sejamos espirituais e tenhamos essas características desenvolvidas na nossa vida. Ainda que a nossa postura possa ser vista como uma postura espiritual, mas o que deve realmente permear a nossa vida é esses desejos dominantes que partem do Espírito de Deus e comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, somos espirituais. E Tozer, então, ele enumera o primeiro desejo dominante, como ele mesmo diz, né? O primeiro é o desejo de ser santo antes de ser feliz. O homem verdadeiramente espiritual sabe que Deus dará abundância de alegria depois de estarmos capacitados para recebê-la sem prejudicar as nossas almas. Então, o homem espiritual, a mulher, né? Homem de uma forma genérica, a mulher também, espirituais, eles têm isso dentro deles. É o desejo de buscar a santidade antes da felicidade. Porque a pessoa que é espiritual, ela sabe que ao buscar ser santo, santificar a sua própria vida, a felicidade é uma consequência da postura digna diante de Deus. E 1 Pedro 1, do versículo 14 ao 16, nos reporta a essa questão de nós sermos santos e buscarmos sermos santos. 1 Pedro 1, 14 a 16. Dizem assim esses versículos: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância,
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, muitas vezes, como Pedro diz aqui, nós somos levados, né, e nos moldamos pelos desejos maus do mundo. E não que a felicidade seja um desejo do mal, não é isso. Mas muitas vezes a gente usa, né, de artifícios e artimanhas para buscar a felicidade. E na verdade a pessoa espiritual, ela busca primeiro a santidade, sabendo que a felicidade, a alegria vai ser uma consequência de ser santo, de buscar obedecer ao Senhor. Então nós não podemos moldar. O homem espiritual, ele não se permite moldar pelos desejos maus, mas sim pela busca incessante pela santificação, que a felicidade vem. O segundo desejo dominante, ele diz assim: o homem pode ser considerado espiritual quando quer ver a honra de Deus promovida através da sua vida, mesmo que isso signifique que ele próprio deva sofrer desonra ou perda temporária. Então, o homem espiritual, ele quer ver a honra de Deus sendo promovida, mesmo que ele tenha algum dano na sua vida. Esse é o homem espiritual. Em Mateus 5,17, o autor bíblico, ele nos mostra isso, que essa deve ser a postura do homem espiritual, da mulher espiritual, buscar a honra de Deus. E aqui, Mateus 5,17 diz assim, 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o homem espiritual, ele age, a sua vida, ela é movida pelo desejo de agradar o Senhor. E todas as suas ações são feitas para a honra e glória do Senhor. E o autor bíblico diz, para que as pessoas que ao ver as boas ações glorifiquem ao Pai que está no céu. O homem espiritual, né, vive para glorificar a Deus. Terceiro, o homem espiritual deseja levar a sua cruz. A cruz é aquela adversidade extraordinária que nos sobrevém como resultado da nossa obediência a Cristo. Esta cruz nos é imposta. Nós a tomamos voluntariamente, em pleno conhecimento das consequências. Decidimos-nos a obedecer a Cristo e, ao fazê-lo, decidimos-nos a levar a cruz. Então, o homem espiritual, ele leva a sua cruz. A cruz é uma adversidade que normalmente vem da nossa obediência a Cristo. E essa adversidade, nós a tomamos para nós, vivenciamos a nossa vida de forma que, se tiver que ter uma consequência adversa, nós vamos fazer mesmo assim, se for para a glória de Deus, se for para glorificar o nome do Senhor. Então, que nós venhamos sempre, né, a buscar essa característica, esse desejo dominante, de levar a nossa cruz, isto é, renunciar ao nosso próprio eu, renunciar à nossa própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. Então, o homem, a mulher espiritual, ele leva a sua cruz. E em Mateus 16, 24 a 26, nós podemos ver essa realidade que nos mostra isso. Mateus 16, 24 a 26. A palavra de Deus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até o versículo 26. Ou o que o homem perderá em troca de sua alma? Então aqui Jesus está dizendo que aquele que é espiritual, ele carrega a sua cruz, ele renuncia a si mesmo, ainda que uma reação adversa seja perder a própria vida. Então a gente não pode de forma nenhuma viver de acordo com aquilo que nós desejamos, que a nossa carne é fraca, tende sempre a fazer a coisa errada, nós temos inclinação para o erro. Então, quando a gente vive de forma a renunciar ao nosso próprio eu para fazer a vontade de Deus, nós estamos carregando a nossa cruz. Levar a cruz significa estar ligado à pessoa de Cristo, submissa ao senhorio de Cristo e obediente aos seus mandamentos. O homem espiritual ainda, né? O cristão é espiritual quando vê todas as coisas do ponto de vista de Deus.
a capacidade de pesar todas as coisas na balança divina e de atribuir-lhes o mesmo valor atribuído por Deus é sinal da vida cheia do Espírito Santo. Interessante, né? Deus olha ao mesmo tempo para e através. Seu olhar não fica na superfície, mas penetra até o verdadeiro sentido das coisas. Então, o homem e a mulher espirituais, eles olham as coisas do ponto de vista de Deus. Eles não pesam somente a aparência. Eles veem, como aqui o autor fala, né? Ele vê para e através das coisas. E Mateus 5, 27 e 28 nos ensinam isso. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, isso é olhar além da aparência. Jesus aqui está explicando, na lei está dizendo, não adulterarás. Aí Jesus vai e fala, e eu digo mais ainda, que só em você olhar cobiçando a mulher ou o marido da próximo, a mulher do próximo, ou o marido da próxima, você já está adulterando, olhando com desejo, olhando com lascívia. Então, o verdadeiro cristão, né, aquele que é o homem e a mulher espiritual, ele vê todas as coisas do ponto de vista de Deus. Analisa não só a aparência, mas também qual é o âmago daquela situação, no que aquilo pode levar. Aí Jesus fala, não adulterará, está na lei, é fato, não é para adulterar. Mas ele vai além, ó, não é só o ato sexual que é o adultério, mas você olhar com cobiça, você olhar com desejo, você já está adulterando. Então, é olhar as coisas com o olhar de Deus. O quinto, outro desejo que caracteriza o homem espiritual é morrer com retidão antes de viver no erro. A pessoa espiritual, ela prefere viver dignamente, ou melhor, morrer dignamente, do que viver indignamente diante de Deus. Então, é um desejo da característica do homem espiritual. Ele pode até morrer, mas ele vai morrer em retidão, do que ele viver na lascívia indignamente diante de Deus. Mateus 5, 29 a 30, dizem assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, na verdade, é óbvio que você não vai arrancar o seu olho nem a sua mão, mas você vai viver de uma forma digna diante de Deus. Se você usa os seus olhos para alguma coisa que vai desagradar o Senhor, é melhor você não, até arrancar se fosse preciso, mas é óbvio que não precisaria chegar tanto, mas é evitar o mal, com os olhos, com as mãos, com o corpo inteiro. Então, o homem e a mulher espiritual, ele prefere morrer na retidão do que viver no erro. Então, ele prefere, sim, arrancar um olho e uma mão, que vai lhes proporcionar uma vida indigna diante de Deus, do que viver com a mão, com o pé, com os olhos, indignamente diante do Senhor. E ele continua. O desejo de ver alguns progredindo às suas custas é outra característica do homem espiritual. Quer ver outros cristãos acima dele e fica feliz quando eles são promovidos e ele é deixado de lado. Não há inveja em seu coração. Quando seus irmãos são honrados, fica contente, porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o seu céu terrenal. Então, o homem e a mulher espirituais, eles têm essas características. Eles não são invejosos, eles preferem ver o bem do outro, a ascensão do outro, ainda que eles sejam esquecidos. E isso é importante. 1 Coríntios 3 diz assim, 1 Coríntios 3, diz assim, ó, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aí Paulo fala aos nossos irmãos em Coríntios que quem inveja, ele é carnal, ele não é espiritual. Aquele que olha para o outro numa posição de disposição, de honra e sente inveja daquela pessoa, ele não é espiritual. Agora, quando você vê o seu irmão se dando bem, né, usando uma expressão assim bem comum, e você fica feliz, você quer a
ascensão do seu irmão, você abre mão daquilo até que você entende que você poderia ter para que o outro alcance, você é espiritual. E isso é muito bom. O homem espiritual habitualmente faz julgamentos segundo a eternidade e não julgamentos temporais. 1 João 2,17 diz assim. 1 João 2,17. O mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o homem e a mulher espiritual, ele faz julgamento segundo a eternidade e não segundo as coisas que vão passar. Coisas que a gente vivencia aqui, muitas vezes nós não podemos julgar com os olhos materiais, temos que julgar com os olhos no céu, naquilo que é eterno. E aí João fala aqui, né? O mundo e a sua concupiscência passa. Tudo aqui vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Então, o nosso julgamento tem que ser um julgamento bíblico. O crivo tem que ser a Bíblia. O crivo tem que ser a Bíblia para todas as coisas que aquele que é espiritual faz. O nosso julgamento não pode ser terreno, porque tudo passa, mas se está embasado pela palavra do Senhor, esse deve ser o nosso julgamento. Então, a gente precisa entender que o homem e a mulher espirituais, eles julgam as coisas de acordo com aquilo que Deus julgaria. A visão de Deus e a palavra de Deus é a visão do Senhor para julgar todas as coisas. A Bíblia é o crivo para tudo que a gente faz. E tudo isso somente pela operação do Espírito Santo no seu íntimo. Homem nenhum pode tornar-se espirituais por seus próprios recursos. Somente o espírito livre e acessível pode tornar espiritual o homem. Somente através do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12 diz assim. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, para que nós sejamos espirituais, nós precisamos ter o Espírito do Senhor dentro de nós. Somente assim nós vamos conseguir alcançar esse patamar de homens e mulheres espirituais. E ao regar nossas raízes com esse capítulo aqui do livro de Tozer, o capítulo 34, e a gente extrai dessas características coisas bastante importantes para a nossa vida, para que nós possamos, se já temos alguma carência, que temos, é óbvio, mas quando nós detectarmos alguma carência, né, dessas características, esses desejos dominantes em nós, que nós venhamos a buscá-los através da oração, através do pedido de ajuda, através do estudo da palavra, que nós possamos, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver essas características, esses desejos dominantes, para que nosso coração possa vivenciar uma forma de espiritualidade que agrade a Deus. Que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. E essa é a nossa oração nesta hora. Que o Senhor Jesus habite em nós através do Espírito Santo e que o próprio Espírito Santo trabalhe na nossa vida essa espiritualidade tão necessária. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.